Pronto, vamos começar. Essa lista de questões é uma lista de operações com conjuntos e equações do primeiro grau. A gente está fazendo listas baseadas na CRS, né, que é a banca da PM de Minas. Só que, como não tem mais praticamente questão nenhuma para pegar, porque eu já fiz basicamente todas com vocês, eu peguei questões de bancas diferentes, bancas que eu achei as questões boas, que eu achei as questões legais para resolver com vocês. Enfim, qualquer dúvida vocês podem ir mandando aqui no chat ou levantando a mão. Vamos começar. Vamos começar com questões de operações com conjuntos. Essa aqui especificamente é da CRS. Enfim, em uma turma de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, há 25 recrutas que praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu. E há 12 recrutas que praticam jiu-jitsu, mas não praticam tiro. O total dos que praticam jiu-jitsu é 21. Ao todo, existem 20 recrutas que não praticam tiro. Qual é o número de recrutas da classe? Marque a alternativa correta. Essa é uma questão clássica de operações com conjuntos, que é basicamente um assunto que a gente precisa estar dominando aí, é uma das vertentes assim, da matemática básica. É bem tranquilo fazer operações com conjuntos, mas às vezes a gente acaba ficando um pouco confuso pela quantidade de informações que a gente tem na questão. O que eu sempre indico é a gente trabalhar com diagramas. Diagramas são basicamente aqueles círculos, né? Aqueles círculozinhos que a gente vai fazendo para que a gente consiga visualizar melhor. Mas eu vou explicar para vocês tranquilamente aqui. Vamos lá. O que é que ele diz na questão? Ele diz que há 25 recrutas da Polícia Militar que praticam tiro. Então, eu vou anotar aqui já essa informação. Ele fala que são 25 que praticam tiro. Desses 25, na verdade, não são que praticam tiro, né? São que praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu. Então, eu vou anotar aqui. Então, esses aqui, esses 25, praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu. Basicamente, o que seria isso num diagrama, né? Eu vou começar a desenhar aqui o diagramazinho. Aqui a gente tem um círculo que vai ser responsável pelas pessoas que fazem tiro. E aqui a gente tem outro círculo responsável pelas pessoas que praticam jiu-jitsu. Aí, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que há 25 recrutas que praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu. O que isso seria no diagrama? No diagrama, essa região das pessoas que praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu, seria justamente essa aqui. Por quê, Nicole? Porque é como se você estivesse dizendo o seguinte: você está vendo aqui que tem essa cavidade onde tanto a galera que pratica jiu-jitsu e tiro se encontram? Isso aí é a interseção. É o momento em que os dois estão juntos. Só que essa parte aqui é a parte onde só existe quem pratica tiro. E essa parte de cá é onde só existe quem pratica jiu-jitsu. Então, como se eu dissesse o seguinte: existem pessoas que praticam jiu-jitsu e tiro, mas tem pessoas que só praticam tiro. As pessoas que só praticam tiro estão nesse lado aqui do diagrama. As pessoas que só praticam jiu-jitsu estão do lado de cá, e as pessoas que praticam os dois estão nesse meio, nesse centro, né? Enfim, voltando aqui à questão. Então, ele fala que 25 pessoas praticam tiro, mas não praticam jiu-jitsu. Ou seja, essas 25 pessoas estão localizadas nessa região aqui, na região onde só tem pessoas que praticam apenas tiro. Aí ele também diz: há 12 recrutas que praticam jiu-jitsu, mas não praticam tiro. Ou seja, tem 12 recrutas que praticam jiu-jitsu, mas não praticam tiro. Ok? Então, elas ficam do lado de lá da interseção. O total dos que praticam jiu-jitsu é 21. Ah, bom lembrar. Ele fala que 12 pessoas praticam jiu-jitsu, mas não praticam tiro. E ele também diz que o total dos que praticam jiu-jitsu é 21. Ou seja, dentre as 21 pessoas que praticam jiu-jitsu, existe a galera que pratica só jiu-jitsu, que são as 12 pessoas, mas também existe a galera que pratica jiu-jitsu e tiro. Como é que a gente vai descobrir, então, quais são essas pessoas, né? Quantas são essas pessoas que praticam ambos os esportes? A gente vai subtrair. Então, se a gente subtrai 21 menos 12, a gente vai achar 9, e a gente descobre que são 9 pessoas, exatamente, Luana, são 9 pessoas que praticam ambos os esportes. Então, essa interseção aqui é justamente 9, né, o valor de pessoas que praticam ambos os esportes. Aí tá, vamos continuar. Ao todo, existem 20 recrutas que não praticam tiro. Qual o número de recrutas na classe? Vamos lá. Percebam aqui, eles falam que tem 25 pessoas que só praticam tiro, tem 12 pessoas que só praticam jiu-jitsu, e a gente acabou de descobrir que tem 9 pessoas que praticam tiro e jiu-jitsu. Só que ele está dizendo que existem 20 recrutas que não praticam tiro.
Mas aqui, como vocês podem perceber na questão, só tem 12, né? A gente só achou até então 12 pessoas que não praticam tiro, né? Que são as pessoas que só praticam jiu-jitsu. Isso significa que se existem 20 pessoas que não praticam tiro, que tem gente fora dessa caixinha. Tem gente que não tá aqui dentro, mas eles estão no conjunto, assim, real que a gente fala, né? Eles estão fora desse rolê. Então, quantas são essas pessoas? Ao todo, existem 20 recrutas que não praticam tiro. A gente já sabe que tem 12, né? Que praticam tiro e não praticam jiu-jitsu. Perdão, que praticam jiu-jitsu, mas não praticam tiro. Então, se a gente fizer 20 menos 12, a gente vai encontrar 8 e vai descobrir que tem 8 pessoas que não praticam nada. Basicamente, essas 8 pessoas não fazem absolutamente nada. Elas não praticam nem tiro, nem jiu-jitsu, nem nenhum dos dois. Enfim, então, como a gente faz, então, para descobrir a quantidade de recrutas que tem nessa classe? A gente vai somar isso tudo. Então, a gente vai somar 25, que é a galera que só pratica tiro, com 9, que é a galera que pratica tanto tiro quanto jiu-jitsu, com os 12, que só praticam jiu-jitsu, e os 8 que não praticam absolutamente nada. Então, vamos lá. A gente vai somar 25, mais 9, mais 12, mais 8. Isso aqui dá 20, né? E isso aqui dá 34. Somando, dá 54. Então, a resposta é 54, a letra D. Conseguiram compreender? Conseguiram acompanhar? Eu vi que alguém aqui digitou 54, certinho, Luana, né? Então, é isso mesmo, certinho, Luana, 54. Todo mundo acompanhou? Todo mundo conseguiu entender? Aqui, tranquilo. Graças a Deus. Tranquilo também? Ok, todo mundo conseguiu acompanhar. Vamos para a próxima, então. Segunda questão. No concurso público, essa aqui já é de uma outra instituição, né? De uma outra banca. No concurso público para policial militar de determinada cidade, 60 candidatos, é bom sempre ir riscando, né, o que a gente está fazendo para a gente ir lembrando das coisas. Então, vou riscar todos os dados. No concurso público para policial militar de determinada cidade, 60 candidatos alcançaram a etapa que compreende a realização de 2 provas de aptidão física. Na primeira prova de aptidão física, 50 candidatos foram aprovados, enquanto que, na segunda, o número de aprovados caiu para 32. Ok. São classificados para a próxima etapa os candidatos que forem aprovados nas 2 provas de aptidão física. Se todos os candidatos foram aprovados em, no mínimo, uma das provas de aptidão física, quantos candidatos foram classificados? O que é que isso tudo quer dizer? Vamos lá, vou destrinchar um pouquinho aqui. Primeira coisa, eu vou focar no final. Ele está dizendo aqui se todos os candidatos foram aprovados em, no mínimo, uma das provas de aptidão física. O que ele está querendo dizer com isso? Lembra que na questão anterior, a gente teve esses 8 excedentes, essas 8 pessoas que não estavam dentro de nenhuma das categorias? Isso não vai acontecer na questão de baixo, porque ele está deixando claro que todos os candidatos, né, foram aprovados em, no mínimo, alguma das provas. Então, todo o nosso conjunto está dentro do diagrama. Ok? Então, isso é bom. E a gente tem que encaixar todos esses números dentro do diagrama. Aí, o que ele fala? Ele diz que tem 60 candidatos no total. Então, primeiramente, a gente sabe que o conjunto total, né, é de 60 pessoas. Aí, eu vou já desenhar o diagrama, tá? Tá, ele diz que o conjunto total é de 60 pessoas. Aí ele diz que na primeira prova de aptidão física, 50 candidatos foram aprovados. Vamos pensar que essa aqui é a primeira prova, ok? Na primeira prova, o total de candidatos foi 50. Ou seja, isso aqui, mais isso aqui, porque lembrem-se, a interseção meio que faz parte. Não, na verdade, não. Não, na verdade, não. 50 pessoas foram aprovadas na primeira prova. E o que eu quero dizer com isso, né? Significa o seguinte: a gente não sabe ainda quantas dessas pessoas foram aprovadas na primeira e também na segunda prova, deu para entender? Então, basicamente, existem 50 candidatos na interseção inteira, né? Tanto que foi só aprovado na primeira prova, quanto que foi aprovado na primeira e na segunda prova. Acho que deu para entender isso, né? Enquanto que na segunda o número de aprovados caiu para 32. Isso significa que aqui tudo equivale a 50, aqui tudo equivale a 32. Só que a gente tem que lembrar uma coisinha. Todo esse valor aqui dentro tem que dar 60. O que isso significa, Nicole? Vocês vão ver uma coisa que sempre vai acontecer. Se a gente somar, né, 50, que é o valor de candidatos que foram aprovados na primeira prova, mais 32, a gente vai achar um valor
igual a 82. 82 excede a quantidade de candidatos. Ele ultrapassa o valor de candidatos. Isso significa que esse valor que excede a quantidade de candidatos é justamente a interseção que a gente quer descobrir. Como assim? O que ele está tentando dizer? Ele está tentando dizer o seguinte: nessa primeira prova, 50 pessoas foram aprovadas, então isso aqui tudo equivale a 50, e aqui 32 pessoas foram aprovadas. Só que eu preciso descobrir quem foi essa galerinha aqui. Essa é a pergunta que ele está fazendo, né? Quantos candidatos foram classificados? Sendo que, para ser classificado, você precisa ser aprovado na primeira e na segunda prova. Então, o que ele quer? Ele quer justamente essa interseção. Se eu somo aqui, eu acho 82. Se eu pego 82 e diminuo para 60, eu vou achar o quê? Eu vou achar 22. E o que seria esse 22? Esse 22 seria justamente essa interseção. Por quê? Se eu pego aqui a quantidade de candidatos que foram aprovados na primeira prova e diminuo desses 22, né? Eu vou achar 28. Então, significa que 28 pessoas passaram apenas na primeira prova. Se eu pego 32 e diminuo de 22, eu vou achar 10. Então, 10 pessoas passaram apenas na segunda prova. Se eu somo tudo isso aqui, eu vou achar justamente os 60, que é a quantidade de pessoas que passaram, que estavam, né, no concurso, que estavam passando por esse concurso. Então, basicamente, toda vez que a gente tiver uma soma entre dois valores no diagrama e a gente quiser achar a interseção, a gente só precisa justamente pegar essa soma e diminuir da quantidade total, que seria os 60. Aí a gente acha essa interseçãozinha. Conseguiram compreender? No caso aqui, eu vou botar 22. Ok, Luana. Conseguiu. Matheus falou o quê? Top? Entendi. Valeu. Ah, tá. Ok. E você, Luana? Outra Luana? Ok. Tudo certo. Basicamente, é sempre esse mesmo padrão. Então, a gente soma, diminui do valor que a gente tem no total, e aí a gente acha a interseção. A interseção é sempre esse excedente, né? Essa coisa que excede. Esse valor que excede. Vamos para a terceira questão. Certo congresso acadêmico organizado na Universidade Federal de determinado estado contou com a participação de 160 pesquisadores. Então, já vou colocar aqui, foram 160 pesquisadores. E foi realizado em 2 dias. É a mesma lógica da questão anterior. Ó, o primeiro dia do congresso teve participação de 120 pesquisadores e no segundo dia a participação foi de 100 pesquisadores. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente tinha 2 dias de congresso. No primeiro dia, ao total, a gente teve 120. Então, esses 120 englobam tanto isso aqui quanto isso aqui. E no segundo dia, a gente teve 100. Lembrando que os 100 englobam tanto isso aqui quanto isso aqui. Considerando essas informações, quantos pesquisadores participaram dos 2 dias de congresso? A gente vai seguir o mesmo padrão. Vocês conseguem perceber que é a mesma coisa, o mesmo padrão? Então, basicamente, nesse tipo de questão, a gente vai sempre seguir esse padrão, que é somar as participações totais, né? No caso, a gente vai somar aqui 120 mais 100, que vai dar 220, e a gente vai subtrair da quantidade de candidatos que tinha, né? No caso, de pesquisadores que tinham. Os pesquisadores são 160, ele fala aqui logo no início, então 220 menos 160 vai justamente dar 60. E o que seriam esses 60? Esses 60 são justamente os candidatos que participaram tanto do primeiro dia quanto do segundo dia. Nicole, se eu quisesse saber quantos candidatos participaram apenas do primeiro dia, o que é que eu faria? Você faria 120, que é o total de candidatos que foram, de pesquisadores, né, que foram no primeiro dia, menos 60, que é a interseção, que diz quem foi tanto no primeiro quanto no segundo dia. Então, eu acharia 60 aqui. Então, 60 pessoas foram apenas no primeiro dia. E no caso do segundo dia, né? Deixa eu colocar aqui, primeiro dia. E no caso do segundo dia, para eu descobrir quantos candidatos foram apenas no segundo dia, eu pegaria 100 e subtrairia de 60, que daria 40. Então, 40 candidatos foram no segundo dia. Então, basicamente, a gente consegue ver pela interseção tanto o que é, de fato, né, quem foi no primeiro e no segundo dia, quanto quem foi apenas no primeiro e quem foi apenas no segundo dia. Então, a resposta dessa é a letra C, porque ele está perguntando quantos pesquisadores participaram dos 2 dias de congresso. Então, 60 pesquisadores. Conseguiram entender? Um silêncio, assim. Ok. Às vezes eu falo um pouco rápido, tá, gente? Então, se eu estiver falando muito rápido, podem ir, tipo assim, falando, olha, Nicole, tá rápido demais, que aí eu vou pausando, mas, enfim, espero que dê para entender direitinho.
Vamos para a quarta questão. Essa questão aqui é bem clássica, né? Geralmente é assim que eles usam as questões de conjuntos. Eles sempre usam dessa maneirazinha para contextualizar, que é sempre língua, né? Então eles sempre falam, tantas pessoas falam português, tantas pessoas falam inglês, tantas pessoas falam espanhol. Geralmente é esse o contexto que a gente usa, né? Tá sempre lá. Então eu peguei uma questão dessa também. Uma empresa tem 670 funcionários. Destes, 168 são fluentes em inglês e espanhol. Deixa eu ir anotando, né? 670 funcionários. Destes, 168 são fluentes em inglês e espanhol. 325 são fluentes em inglês e 280 não falam nenhuma língua estrangeira. Nessas condições, quantos funcionários falam espanhol? O que é que ele diz na questão, né? Eu vou criar aqui o diagramazinho. Espera que tá. Ok. Ele diz o seguinte, ele diz... Deixa eu criar uma cor diferente para cada. Aqui eu vou colocar em inglês. Aqui, espanhol. Ok? Aqui é espanhol e aqui é inglês. Ok. Ele diz que a empresa tem no total 670, então a gente vai colocar isso aqui, 670 funcionários. E ele diz que destes 168 são fluentes em inglês e espanhol. O que seria, então, esse valor? Seria justamente a interseção, né? O que une os dois. Então, 168 são fluentes em ambos. Então, vou colocar aqui 168 nos dois. É a interseção. Aí ele também diz que 325 são fluentes em inglês. Perceba, ele não fala que 325 são fluentes apenas em inglês. Ele diz que 325 são fluentes em inglês. Isso significa que tem a galera que fala inglês e espanhol e tem a galera que só fala inglês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quantos são fluentes apenas em inglês. Se a gente sabe que 325 são fluentes em inglês no total, e a gente também sabe que 168 é a quantidade de pessoas que falam inglês e espanhol, se a gente diminuir esses dois, a gente acha justamente esse valor aqui, né? Então, a gente vai fazer isso aqui. Aqui é 7 sobre 1, 5, 2, 1. 157. Então, a gente acabou de descobrir que a galera que fala inglês são 157 pessoas. Então, 157 pessoas falam apenas inglês, 168 pessoas falam inglês e espanhol. O que ele fala mais? Ele fala que 280 não falam nenhuma língua. Então, esses 280, eles estão fora, eles estão aqui fora do diagrama principal, eles estão aqui, né, no conjunto universo. Então, eles são as pessoas que não falam nenhuma das línguas. Agora, ele quer saber a quantidade de pessoas que falam espanhol. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai somar tudo que a gente tem e subtrair com 670 funcionários. Então, a gente tem 670 funcionários e a gente vai subtrair com 157 que falam inglês. Repara só nisso aqui. Perceba, ele quer saber quantos funcionários falam espanhol e não quantos funcionários falam apenas espanhol. Então, se ele quer saber os funcionários que falam espanhol, a gente não vai colocar menos 168, porque 168, esse valor aqui, né, essa interseção aqui, é uma galera que também fala espanhol. Então, ele não vai entrar na conta. O que vai entrar na conta são os 157 que só falam inglês e os 280 que não falam nenhuma das línguas. Deu para entender? Então, os 168 que falam espanhol e inglês não vão entrar na conta porque eles também falam espanhol. Então, eles fazem parte dos funcionários que falam espanhol. Enfim, se a gente soma isso aqui, a gente vai achar 437. 437, então, é o valor de funcionários que falam ou inglês apenas ou nenhuma das línguas. Aí, quando a gente subtrair, a gente vai achar a quantidade de pessoas que falam espanhol. Aqui vai dar 3, aqui 6, 3, 2. 233. Então, letra D é justamente a quantidade de funcionários que falam espanhol. Tanto quem fala apenas espanhol, quanto quem fala espanhol e inglês. É isso. Se eu quisesse descobrir, por exemplo, a quantidade de funcionários que só falam espanhol, aí eu subtrairia desses 168, né? Então, aqui daria 5, 2, 6, 1. Então, 65 falam apenas espanhol. Deu para entender, gente? Sim, sim. Ok. E as meninas, ok. Vamos seguir. Acho que a aula vai ser mais rápida hoje. As próximas questões já não são mais de conjuntos, são mais de equação, são de equação do primeiro grau. Essas questões são bem tranquilas, assim, são bem
É bem de boa. Não tem muitas questões difíceis, não. Vamos lá. Numa comunidade com 159 membros, deixa eu colocar isso aqui, todos que tocam saxofone comem manga. 86 pessoas. Numa comunidade com 159 membros, todos que tocam saxofone comem manga. 86 pessoas comem manga e 122 pessoas não tocam saxofone. Ok, acho que essa aqui também entra um pouco em conjunto. Se Y representa o número de membros que comem manga e não tocam saxofone, e X o número de pessoas que tocam saxofone, a diferença Y menos X é igual a. Ok, essa questão é só meio confusa no falar, mas ela não é difícil, não. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, primeiramente, que nessa comunidade tem 159 pessoas, e que todas as pessoas que tocam saxofone comem manga. Aí tá, vamos então colocar todas essas informações. Ele fala também que 86 pessoas comem manga. Vou colocar aqui. E 122 pessoas não tocam saxofone. Não tocam saxofone. Ok, se tem 159 membros nessa comunidade e 122 pessoas não tocam saxofone, quantas pessoas tocam saxofone, né? Então, 122 não tocam. Quantas pessoas tocam? 37 pessoas. Então, 37 pessoas tocam saxofone. Conseguiram entender isso? No total são 159, 122 não tocam saxofone. Para a gente descobrir quantas tocam, é só diminuir. Então, a gente acabou de descobrir que 37 pessoas tocam saxofone. E o que, é que ele tinha dito, né? O que, é que ele tinha dito anteriormente? Ele tinha dito que todo mundo que toca saxofone come manga. Então, dessas 37 pessoas que tocam saxofone, todas comem manga. Todas comem manga. Ok, o que é que ele quer saber? Se Y representa o número de membros que comem manga e não tocam saxofone, então tá, primeiro, como é que a gente vai descobrir o número de membros que comem manga e não tocam saxofone? Eu quero que vocês deem sugestões. O que é que vocês acham? O que é que a gente tem que fazer aqui? Não me deixem no vácuo, tá? Ninguém tem, não. Tô só o silêncio assim. Ó, presta atenção. O que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que 37 pessoas tocam saxofone e todas essas pessoas comem manga. E a gente também já sabe que tem 86 pessoas que comem manga. Então a gente sabe que o total de pessoas que comem manga são 86. E essas pessoas têm tanto pessoas que comem manga e tocam saxofone, quanto pessoas que não comem manga e tocam saxofone. Se 37 pessoas comem manga e tocam saxofone, quantas pessoas comem manga e não tocam saxofone? Tá confuso ainda? Deu para entender? 37 menos 30, 86 menos 37. Isso, perfeito, exatamente. Então, como é que a gente descobre? A gente pega o total, né? Que é a quantidade de pessoas que comem manga, 86, menos 37. Aí, quando a gente faz essa conta, eu acho que. Deixa eu ver. Dá 9, dá 4, 49. 49. Deixa eu deixar essa conta aqui para entenderem o que eu tô fazendo, né? 49. Então, 49 pessoas comem manga e não tocam. Então, a primeira coisa a gente já descobriu, né? Que são as 49 pessoas que comem manga e não tocam saxofone. E isso aqui é o valor de Y. Então, Y é igual a 49. Aí ele também quer saber quem é o X, né? Que é o número de pessoas que tocam saxofone. E a gente já descobriu esse número de pessoas. O número de pessoas que tocam saxofone é justamente 37. Então, a gente só precisa fazer 49 menos 37. 49 menos 37 é igual a 12. Letra B. Deu para entender? Entendi de boa isso aí. É porque, na verdade, essa questão não é nem difícil. É que ela é muito. O jogo de palavras acaba deixando a cabeça meio confusa. Então tem que ficar lendo com calma, com bastante atenção para não confundir. Mas a questão em si é tranquilinha. Enfim, é isso. Vamos para a próxima. Sexta questão.
Essa aqui é uma questão super simples para a gente bater em equação do primeiro grau, porque assim, eu trouxe questões mais bem básicas mesmo, porque eu lembro que da última vez, muita gente falou, não sei se foram, não acho que não foi nenhum de vocês, muita gente tinha comentado que estava com dificuldade em equação de primeiro grau, em equação, essas coisas mais básicas, mas eu acho que a galera nem está aqui. Mas, pelo menos... então pronto, tem alguém aqui que tem. A gente vai trabalhar esses termos mais básicos para depois a gente ir avançando para uma coisa mais difícil. Enfim, vamos lá, vamos fazer isso aqui. A gente vai resolver a equação do primeiro grau e quer descobrir o valor de x. Vamos lá, eu vou repetir a equação aqui embaixo para ficar bem nítido o que a gente vai fazer. E eu vou fazer com bastante calma também essa questão. Equação de primeiro grau é super tranquilo, mas envolve várias coisinhas pequenas, né? Jogos de sinais, multiplicação, divisão, tem que estar com tudo de matemática básica bem tranquilo assim na mente. Por isso que a maioria das pessoas se confunde. Mas bora lá. Primeira coisa que a gente tem aqui. A gente tem um número 4 e um parênteses, né? Y-3. Toda vez que a gente tiver isso, a gente tem uma multiplicação, né? Implícita aqui. Então, como é que a gente faz essas multiplicações com parênteses, né? Isso aqui é uma distributiva. Então, a gente vai multiplicar tudo que está aqui no primeiro e tudo que está aqui no segundo. Como assim? Isso vai ficar 4 vezes y menos 4, menos 4 vezes 3. Buguei, cabeça bugou. Enfim, então a gente vai multiplicar 4 vezes y, aí o sinal vai se manter, menos 4 vezes 3. Ok, vou continuar aqui. Menos 4 vezes 2, menos 5y, 4 vezes 5y. Igual a 4. Então, basicamente, a gente sempre vai multiplicar e fazer tipo chuveirinho, né? Então, a gente distribui. Então, aqui, menos 4 vezes 2, 4 vezes menos 5y. Enfim, a gente sempre vai multiplicando dessa forma. Ok, vou fazer com... eu coloquei parênteses nessa coisa aqui. Por quê? Porque às vezes a gente acaba bugando com o jogo de sinais. Então, o que eu recomendo é que sempre que tiver um menos antes de alguma multiplicação, vocês coloquem tudo no parêntese para depois você ir fazendo o jogo de sinais. Para não ficar confuso, para vocês não bugarem a cabeça. Mas, enfim, é só para termos de ficar mais tranquilo de visualizar. Enfim, aí aqui a gente tem 4 vezes y, que é igual a 4y, menos 4 vezes 3, que é igual a 12. O menos vai se manter. 4 vezes 2 é igual a 8. Eu vou tirar do parêntese e quero que vocês prestem bastante atenção. 4 vezes 2 é igual a 8. E menos 4 vezes 5 é igual a 20y. Só que vocês percebem que aqui a gente tem um menos 4 vezes 5, menos 20y. E aqui a gente tem outro menos. Menos com menos dá mais. Então, se a gente tem menos com menos, aqui vai passar a ser mais. Então, vai ser mais 20y. Conseguiram acompanhar isso aqui? Se aqui a gente tem um menos e aqui a gente tem outro menos, vai dar mais. Então, aqui para baixo, a gente desce com mais. Igual a 4. Ok. 4y menos 12 menos 8 dá menos 20. Menos 20 mais 20y é igual a 4. Ok. Tudo que for... Pode falar. Nicole, eu tinha dúvida nisso. Eu achava que não ia fazer o jogo de sinais. Primeiro ia resolver as coisas dos parentes, para depois é que for. Mas aí eu vi que você fez com o segundo. Por quê? Por quê? Como assim? Porque eu fiz jogo de... Eu fiz jogo de sinais. Concepção, você ia fazer a distributiva com os dois parentes, e depois é que ia fazer essa questãozinha de jogo de sinais. Mas foi tipo, no caso, tipo assim, você tá falando no Porque sentido você resolveu o primeiro, manteve o menos lá do primeiro. Aí no segundo, você, que tem um menos e um meio, aí você fez com o menos de dentro do parênteses. Esse aqui, você fala? Isso. Dá no mesmo, mas, tipo assim, vamos lá. Se eu colocar aqui dentro do parênteses, né, vai ficar menos 8, menos 20, ok? Peraí, deixa eu tentar te explicar. Eu achei que você ia fazer, né, a distributiva entre os dois parênteses. Primeiro, resolver os parênteses, né? Aí ia colocar o resultado dos dois parênteses. Aí é que ia fazer o jogo dos sinais. Mas entendi o que você quis dizer, entendi o que você quis dizer. Só que repare que aqui não tem como resolver o parêntese, porque a gente sai do parêntese, né, com um valor, que é
tanto em y quanto o valor normal. Então, a gente tem tanto 8 quanto o 20y. Daí é para a gente resolver dentro do parênteses se aqui fosse, por exemplo, 8 menos 4. Só que 8 menos 20y não dá para resolver sem o valor de antes, entendeu? Mais ou menos, mas vai. Tipo, a gente precisa do valor de 4y para conseguir simplificar esses valores. Então, por exemplo, aqui. Se aqui fosse, por exemplo, vou dar um exemplo aqui embaixo. Menos 4 vezes 2, menos 2 vezes 2. Nesse caso aqui, eu consigo resolver primeiro o parêntese, porque aqui ficaria 8 menos 4, e aqui daria menos 4. Só que esse valor aqui, eu não consigo resolver o parêntese todo. Não tem como, porque vai chegar numa equação, ainda vai continuar sendo equação, entendeu? Ainda vai continuar sendo, entendeu? 8 menos o primeiro, 20. no caso, o primeiro não fez, porque no caso o 4 não tinha, né? O primeiro 4, mas já o segundo tinha um valor menos na frente, né? Exato, exatamente. O primeiro 4, ele já tá direto. Repara aqui que não tem nenhum. Não é menos 2 que a gente tá multiplicando. É 2. Então, o menos vai continuar junto porque a gente tá multiplicando por um valor positivo. É como se aqui tivesse um mais implícito. Então, menos com mais vai dar menos, entendeu? Mas como aqui a gente tem um menos. Agora, porque, no caso, o primeiro 4 que eu tô falando, não foi feito a questão Isso aqui? Isso, eu entendi agora, porque ele não tem, ele é positivo, já o outro não, o outro é negativo. E agora Exato, eu entendi. Exatamente. Porque aí vai mudar toda a parte de cá, entendeu? Sim. Ok. Aí é isso. Aí tá. Vamos lá. Eu vou continuar aqui. 4y menos 12 menos, eu vou até deixar no parêntese aqui, ó. 8 menos 20y igual a 4. Aí aqui, eu vou agora tirar esse valor do parêntese. Aqui a gente vai fazer jogo de sinais. Aqui é menos com mais, né? Vai dar menos 8. Menos com menos vai dar mais 20y igual a 4. Aí agora a gente continua. Eu gosto de passar tudo que for que não for y para o lado de lá. Então, eu vou passar tudo que não for y para o lado de lá. Então, aqui vai continuar 4y mais 20y. E tudo que não for y, eu vou ter que passar do lado de cá. Então, vai ficar 4 mais 12 mais 8. Se aqui está negativo, vai passar para o lado de cá positivo. Se aqui está negativo, vai passar para o lado de cá positivo. Ok, vai ficar isso aqui, 24y, igual a 12 mais 8, 20. Mais 4, 24. Então, fica 24 de um lado, 24 de outro. Y é igual a 24, tá multiplicando o y. Então, ele vai passar para cá dividindo. 24 dividido por 24. Isso aqui é a mesma coisa do que 1. Né? Dois números iguais sendo divididos um pelo outro vai dar 1. Então, basicamente, o valor de y é 1, letra B. Acompanhou direitinho, Luana? Sim. É que eu tenho dificuldade mesmo, essa mistura de sinais com número, com letra. Sim, eu entendo. É bem calmo mesmo para entender. Mas a gente vai aos poucos. Eu coloquei questões mais tranquilas, então vai dar para trabalhar. E os outros dois, tranquilo? Tranquilo. Ok, vamos para a próxima. Essa questão é bem de boa. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, se H é igual a R vezes B, onde R é uma constante, o que isso significa? Isso significa que R é um valor fixo, então R vai se manter, independente se o H e o B mudarem, o R vai se manter o mesmo. E H é igual a 60 quando B é igual a 40. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, primeiramente, que H é igual a R vezes B. H é igual a 60 quando B é igual a 15. Então, se a gente substituir esses valores, vai ficar 60 é igual a R vezes 15. Vamos resolver isso aqui? Como é que a gente resolve essa equação, né? O R está do lado de cá, então, ele está multiplicando o 15, né? Eu vou passar o 15 para o lado de cá, dividindo, né? Se ele está multiplicando de um lado, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, isso aqui fica 60 dividido por 15 igual a R. 60 dividido por 15 é igual a 4. Então, a gente sabe que isso aqui é igual a 4, né? R é igual a 4. 4 igual a R, R igual a 4. A ordem não vai mudar, tá, gente? Esquerda e direita não faz diferença. Ok, R é igual a 4. Então tá, a gente sabe que R é um valor constante. Então, independente do valor que B ou H estejam admitindo, R sempre vai ser igual a 4. Ok. Aí ele pergunta, né? Quando B é igual a 25, o valor de H é igual a... Se a gente já sabe que R é 4 sempre, ele quer saber qual vai ser o valor de H quando B for 25. Então, a gente vai substituir. Eu vou até repetir novamente.
H é igual a R vezes B. H é igual a 4, que a gente acabou de descobrir, vezes B, que é igual a 25, que ele deu na questão. Então, H vai ser igual a 100, porque 4 vezes 25 é igual a 100. Essa aqui é bem tranquilinha mesmo, mas é bom para treinar um pouco de esse negócio de, passa para um lado, divide, passa para o outro, multiplica, enfim. Mas bem de boa. Deram para entender? Acho que essa tá bem tranquila. Ok. E boa. Vamos para a última. Essa aqui é da FGV. Eu adoro essa banca. Ela geralmente tem as questões mais difíceis, mas eu acho que é boa para treinar, assim. Mas essa questão aqui não é difícil, não. Essa questão aqui é tranquila. E vai ficar meio que com vocês. Eu quero que vocês me ajudem. Vamos lá. A figura abaixo mostra uma balança de pratos equilibradas, né? O que significa que de um lado e do outro temos a mesma coisa, né? As caixas escuras têm todas o mesmo peso, e as caixas claras estão com seus pesos, em gramas, marcados em cada uma delas. O peso de cada caixa escura em gramas é. O que é que vocês acham? O que é que a gente precisa fazer para descobrir o valor dessas caixas escuras? Por favor, toda vez que eu pergunto, fica esse silêncio assim na sala. Rapaz, eu não faço a mínima ideia. Tenho certeza que fazem sim, só que estão tipo. Mas é mais tranquilo do que parece. Eu ia somar, só que aí tem duas caixas pretas do outro lado aí, dá trabalho de saber. Sim, exato. Tipo assim, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Por exemplo, eu vou primeiramente somar o que está aqui, o que dá para ser somado, né? Aqui tem 50 mais 40 mais 40 mais 50 mais 80. Ok? Aí, é isso? Tá certo? 50, 50, 40, 40, 80. Ok. Isso aqui dá 100. 40 mais 40 dá 80. 80 mais 80, 160. Vai dar 260 isso aqui. Ou seja, aqui a gente tem 260 mais duas caixas pretas. 2x. Exatamente isso. 2x. E do lado de cá, a gente tem 60 mais 4x, porque são 4 caixas pretas. E o que, é que a gente sabe sobre essas caixas? O que é que a gente pode fazer para descobrir o valor? Agora Equivalentes, né? Igualar. exatamente, igualar. Então a gente vai igualar essas duas equações, né? Então 60 mais 4x é igual a 260 mais 2x. Ok. 2x eu vou passar para cá, então vai ficar 4x menos 2x igual a, e o 60 eu vou passar para cá. 260 menos 60. Tudo que é positivo passa para o outro lado negativo, tudo que é negativo passa para o outro lado positivo. 4x menos 2x é igual a 2x, 260 menos 60 igual a 200. Então, x é igual a 100 gramas. Ou seja, o valor de cada caixa é igual a 100 gramas. Deu para entender? Sim, foi boa essa daí. Beleza. Espirrei. Mas, enfim, gente, acho que só foram essas questões que eu coloquei. Achei que ia demorar um pouco mais. Mas vocês têm alguma dúvida? Tem alguma questão que vocês queiram ver? Enfim, qualquer coisa do tipo. Pra mim tá de boa. E vocês, meninas?